alunos, minhas alunas, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e estou aqui para fazer a correção da semana 2 do PET volume 5 do 9º ano de matemática, né, gente? Então, acho que vocês já podem ver aqui atrás de mim que eu já comecei a esboçar a tabela para facilitar pra gente. E o PET continua, né, com função e função de segundo grau. Então, bora lá estudar as parábolas. Questão 1. Dada a função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5, preencha a tabela abaixo determinando os pontos de par ordenados x e y e depois construa o gráfico no plano cartesiano, marcando os zeros ou as raízes da função de caneta vermelha, o vértice de caneta preta e o ponto que o gráfico intercepta o eixo y de caneta azul. Primeira coisa que a gente vai fazer então é construir a tabela. Então o que eu vou fazer aqui, gente? No lugar do x, eu vou começar colocando menos 1. Então, eu vou ficar com y igual a menos, que é o menos que já está aqui, menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes menos 1, menos 5. Menos 1 ao quadrado, ele fica 1 positivo. Com menos aqui do lado de fora, menos 1. 6 vezes menos 1, menos 6, menos 5. Isso aqui vai dar pra gente menos 12. Então, eu tenho aqui menos 1 e menos 12. Ou seja, f de menos 1 é igual a menos 12, certo? Mesma coisa eu vou fazer com zero. Y é igual a menos 0 ao quadrado, mais 6 vezes 0, menos 5. Só que menos 0 ao quadrado é zero, né, gente? 6 vezes 0 também é 0, menos 5. Então, quando o x foi 0, meu y foi menos 5. Meu f de 0 vale menos 5. Mesma coisa com 1. Menos 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, menos 5. Olhem que eu não coloquei parênteses, porque eu não estou elevando o menos 1 ao quadrado. É menos o quadrado do 1, porque esse menos já estava aqui. Então, eu não vou colocar parênteses, tá? Se eu puser, ele tem que pegar para cá, deixar o menos do lado de fora. Eu fico com menos 1 mais 6, menos 5. Então, a gente tem aqui 0. Então, a gente tem 1 e 0. 0 aqui, né? O f de 1 vale 0, certo? Continuando. Com 2, menos 2 ao quadrado, mais 6 vezes 2, menos 5. 2 ao quadrado são 4, então vai ficar menos 4. 6 vezes 2, 12. Menos 5. Menos 4 com menos 5 são menos 9, mais 12, 3. Então, seriam 2 e 3. Então, f de 2 é 3. Mesma coisa com 3. 3 ao quadrado são 9. 6 vezes 3, 18. Menos 5. Menos 9 com menos 5 são menos 14. Com mais 18, 4. Então, a gente tem aqui 3 e 4. Então, a f de 3 vale 4. Mesma coisa com 4. Só a gente trocar, tá? Toda essa tabela a gente vai só trocar. Então, vai ficar menos 16, mais 24, menos 5. Menos 16 com menos 5 dá menos 21, mais 24, 3. Estão percebendo que os valores estão começando a repetir? Aqui, ó. Agora, eu acho que eu já sei qual é o resultado, né? Então, menos 5 ao quadrado vai ficar menos 25, 6 vezes 5, 30, menos 5. Então, isso vai dar 0. Então, coordenadas 5 e 0, f de 5 vale 0. Quase acabando, com 6 e com 7. 36, negativo, 6 vezes 6, 36, menos 5. Então, isso aqui vai dar menos 5. Então, 6 e menos 5. Ó, a gente já sabe o último, né? Já sabe qual vai ser o último valor que a gente vai encontrar aqui. 7 ao quadrado são 49, então fica um menos 49. 6 vezes 7, 42, menos 5.
Menos 49 com mais 42, menos 7 com menos 5, menos 12. Então, o f de 7 vale menos 12. Agora, a gente vai fazer a parábola, tá bom? Desenhei aqui para vocês o nosso eixo de coordenadas cartesianas ortogonais. Olha que nome chique, né? Nosso plano cartesiano. Para poder representar o gráfico da parábola. E aqui a gente tem os pontinhos que a gente vai precisar, porque eu tive que apagar para a tabela, né, gente? A memória não é tão boa para eu lembrar de todos de cor. Então, eu vou começar aqui marcando o menos 1 e o menos 12. Então, menos 1 do x, menos 12 do y. Vai ficar meio feinho no meu aqui, tá? Tá muito pertinho, mas eu acho que dá pra gente entender. Então, ó, sempre medindo, tá, gente? Pontilhado não pode ser linha contínua. Pontilhadinho do 12 até o menos 1. Primeiro vai embolar um pouquinho, depois melhora. Então tá aqui, ó. Menos 1 a menos 12. Quando o meu x foi 0, meu y foi menos 5. Então, bolinha aqui em cima do menos 5. Então, menos aqui que já misturou com o pontilhadinho que eu fiz. Meu x foi 1, meu y foi 0. Então, bolinha em cima do 1. Olha o meu plano tomando forma. Meu x foi 2, meu y foi 3. Então, do 2 até o 3. Eu sei que é chatinho ficar medindo, mas é importante, tá? Para o gráfico não sair todo torto. Do 3 ao 4. Quando o meu x foi 3, meu y foi 4. Então, vamos levar até o 4. O 4 tá ali. Do 4 ao 3, porque ele tá começando a voltar. Então, a gente já marcou o 3 ali, então tá mais fácil agora. A gente já não vai subir mais. Parecendo que o meu 3 meio que deu uma caidinha que eu vou... Do 5 ao 0, que são os melhores pra gente traçar, a bolinha aqui em cima do 5. 6 ao menos 5. Menos 5 tá aqui. Aí eu já sei que vai ser do 7 ao menos 12, né? Então, bora levar do 7 até o menos 12. Gente, agora é a pior parte da parábola é unir esses pontos, porque a gente não pode unir com régua, tá? Tem aluno que põe a régua aqui e tenta fazer com régua. Não pode, ela tem que ficar arredondada. Então, ela ficaria assim, ó. Eu sou péssima para desenhar parábola. Ainda mais no quadro, tá vendo? Aqui, ó, arredondada. Então, ela vem descendo. A minha não vai ficar perfeita. Ela só sai perfeita se a gente fizer isso num computador, né? Tem gente que tem mão boa para desenhar, também consegue desenhar com facilidade. Mais ou menos isso aqui. A minha tá toda torta, mas a ideia é essa aqui, tá bom? A mão livre não sai perfeito, ainda mais com pontos tão distantes. Eu vou destacar o que ele pediu. Ele colocou pra gente assim, olha, marcando os zeros ou as raízes de caneta vermelha. Eu vou colocar uma bolinha grande aqui. As raízes estão aqui, ó. Depois ele pede pra gente o vértice de caneta preta. Os meus pontos estão todos de caneta preta. O vértice eu vou colocar uma bolinha grande, porque eu não tenho pincel de outra cor. Meu vértice tá aqui, ó. Tá?
E o ponto em que ela intercepta y de caneta azul. Então, aqui. Certo? Tranquilo, né? A gente tem umas perguntas para responder a respeito desse gráfico. Observe o gráfico acima da função quadrática definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Gente, a função é y igual a menos x ao quadrado mais 6x menos 5. Então, meu A é menos 1, meu B é 6 e o meu C é menos 5. Certo? Letra B. Como o valor de C é igual a... Quanto vale o meu C? Meu C vale menos 5. Como o valor de C é igual a menos 5, a parábola intercepta o eixo y no ponto de coordenadas 0 e menos 5, que é simétrico ao ponto de coordenadas 6 e menos 5, em relação ao eixo de simetria, né? Ó, 0 e menos 5, 6 e menos 5 são simétricos em relação ao eixo de simetria que corta aqui no vértice, tá bom? Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Delta é b quadrado menos 4ac. Então, o meu b vale 6, o meu a vale menos 1 e o meu c vale menos 5. Então, meu delta vai ser 36, menos vezes menos mais, vezes menos menos. 4 vezes 1, 4, vezes 5, 20. 36 menos 20, 16. Continuando, né? Com letra D. Como delta é maior do que zero, quantos e quais são os zeros ou raízes da equação da função? Ela tem duas raízes. Quem são essas raízes? São 1 e 0 e 5 e 0. São os valores do x que fazem com que o y seja 0. Certo? Letra F. Quais são as coordenadas do vértice da parábola ou do gráfico dessa função? O vértice a gente já marcou aqui, é o ponto em que a função muda de sentido, né? Ela vai subindo, 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 chegando num ponto ela começa a cair. Então, o vértice é esse ponto aqui de coordenada 3 e 4. Gente, letra G. Como o nosso A, ele é negativo, então ele é menor do que zero. Como o A é menor do que zero, a concavidade da parábola, o gráfico dessa função, é aberta para baixo, né? A boca da parábola é para baixo. Então, como o A é menor do que zero, a concavidade é para baixo. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função? Ela sobe até ele e começa a descer. Então, ele é chamado de máximo da função. Beleza? Tranquilo? Questão 1? Bora para 2? Questão 2. Uma bola é lançada de um ponto zero e em seguida toca o solo nos pontos A e B, conforme representado na figura abaixo. Durante sua trajetória, a bola descreve duas parábolas com vértice V1 e V2. Gente, minhas parábolas não estão bem desenhadas, porque foi só um esqueminha aqui para mostrar para vocês, tá? A equação de uma dessas parábolas está escrita abaixo. Se a abscissa do vértice V2 é 35 metros, qual é a distância do ponto 0 ao ponto B em metros? Do 0 até o B. O que eu vou fazer primeiro, gente? Aqui eu sei que é 35, mas daí, né? Essa informação não me é útil o suficiente para tudo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, essa função aqui, e vou igualar a zero. Eu vou tentar descobrir esse ponto aqui. Então, eu vou fazer menos x ao quadrado sobre 75 mais 2x sobre 5 igual a zero. Estou chamando o y de zero. Tiro o mínimo, que vai ser 75. 75 por 75 dá 1, vezes menos x ao quadrado, menos x ao quadrado. 75 por 5 vai dar 15, vezes 2, 30. Isso é igual a zero. Esqueço aqui.
menos x ao quadrado mais 30x é igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau incompleta. Aí eu vou multiplicar por menos 1 e vou colocar o x em evidência. Então, eu vou ficar com x ao quadrado menos 30x igual a zero. Como eu tenho x nos dois termos, coloco o x em evidência. Fico com x vezes x menos 30 igual a zero. X é igual a zero, ou x menos 30 igual a zero. E aí o meu x seria 30. Então, x igual a zero é esse ponto aqui vai ser o 30. Então, aqui é 30. Se aqui é o vértice, essa distância do 35 ao B é igualzinho ao do 35 até o A. Então, se aqui foram 5 unidades, aqui também vão ser 5 unidades. Então, eu posso concluir que o B vale 40. Então, qual é a distância do zero até o B? 40 metros, porque está escrito que o x está dado em metros. Tranquilo? Bora para 3? Gente, de novo, né? Não reparem que eu estou fazendo a mão livre e não está saindo perfeito, tá? Questão 3. Observe ao lado o gráfico de uma função quadrática e responda as questões a seguir. Letra A. Quais são os zeros ou as raízes da função? Gente, zeros raízes são os pontos em que ela corta o eixo x. Então, seriam 0 e 6. Ela corta o eixo x no ponto 0 e no ponto 6. Letra B. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo x? Exatamente as raízes, mas como ele falou coordenada, 0 e 0, que é esse ponto aqui, 0 do x e 0 do y, e 0 e 6, 6 do x, 0 do y, tá? Letra C. Quais são as coordenadas do vértice da parábola do gráfico? Vértice é o ponto em que ela muda de sentido, ela está subindo, ela começou a descer, ou ela desce e começa a subir. Então, é aqui, ó, ela muda o sentido dela nesse ponto, 3 e 9. Letra D. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico dessa função e o eixo y? Coincidiu, né? Entre o gráfico e o eixo y é o mesmo aqui, 0 e 0. Foi coincidência, tá? Letra E. Como a concavidade da parábola é aberta para baixo, então o coeficiente A é maior ou menor do que 0? Se a concavidade é para baixo, A é menor que 0. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou máximo da função? Nesse caso, é o ponto de máximo da função. Ok? Sempre que o A for menor que 0, ela tem ponto máximo. Letra F. Quais são os coeficientes de A, B e C? Agora é hora de fazer conta. Gente, a função de segundo grau, ela é desse tipo aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou começar, não vou fazer direto não, mas eu vou começar falando com vocês assim, ponto 0, 0. De cara eu já consigo saber quem é o meu c, mas vamos lá. Eu vou fazer meu f de 0. Meu f de 0 foi 0. A gente colocou aqui. Então, se o meu x for 0, eu vou ter a vezes 0 ao quadrado, mais b vezes 0, mais c igual a 0. O que eu concluí aqui? Isso aqui vai dar 0, isso aqui dá 0, mais c é igual a 0. Então, quem é o meu c? Meu c vale 0. Depois eu vou fazer o quê? O f de 6 igual a 0. F de 6 igual a 0. Então, vai ficar a vezes 6 ao quadrado, mais b vezes 6, mais 0, porque o c já vale 0, igual a 0. Então, eu tenho 36a mais 6b igual a 0. Não consigo resolver nada ainda. Eu vou fazer com o vértice, que é o 3 e o 9. Então, eu vou fazer aqui f de 3 igual a 9. Vai ficar a vezes 3 ao quadrado, mais b vezes 3, igual a 9. Ou mais 0, se vocês quiserem, né? Para ficar igual. 3 ao quadrado são 9, então vai ficar 9a mais 3b igual a 9. Gente, eu tenho um sisteminha, né? Duas equações
com duas variáveis, eu acho legal a gente já resolver por substituição. Então, eu posso pegar aqui o 6b e falar que ele é igual a menos 36a. E aí eu falo que o meu b é menos 36a dividido por 6. Isso daria menos 6a. E eu venho na equação de baixo e troco. No lugar do b, eu coloco menos 6a. Assim eu fico com uma letra só e eu consigo resolver. Então, eu fico com 9a menos 18a igual a 9. 9 com menos 18 vai dar menos 9. Multiplico por menos 1. 9a é igual a menos 9. Quem é meu a? Menos 9 por 9, que é menos 1. E o meu b? Menos 6 vezes menos 1. Meu b vale 6. Então, na letra F, que ele perguntou quais são A, B e C, meu A, menos 1. Meu B, 6. Meu C, 0. E aí, na letra G, ele pergunta qual é a lei de formação da função. Então, a função vai ser f de x igual, não é, ax ao quadrado. Então, menos 1x ao quadrado, mais bx, mais 6x. O zero eu não preciso colocar, certo? Tranquilo demais, né? Mais chato disso é desenhar gráfico, né, gente? Convenhamos. Bora para a questão 4 para a gente terminar? Questão 4. Um golfinho realiza um salto cuja trajetória é uma parábola. Como a que está representada no gráfico ao lado? Responda as questões que seguem. Letra A. Qual foi a altura h em metros atingida pelo golfinho no ponto máximo do seu salto? Gente, o ponto máximo dele, o que ele atingiu? 4 metros. Certo? Letra B. Qual foi o tempo em segundos que o golfinho gastou para atingir a altura máxima? Quando ele chegou na altura máxima, quanto tempo tinha? 2 segundos. E terminamos. Espero que vocês tenham conseguido entender, espero ter ajudado vocês, né? Qualquer dúvida, coloquem nos comentários ou mandem no meu Instagram profissional. Vai ser um prazer responder vocês. Se tiverem gostado, deem um like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Gente, é aquela mesma história de sempre, que a gente precisa de vocês também, né? Para o canal continuar, ele precisa da força de vocês. Também, né? Quero agradecer o pessoal que tá dando like, que tem assistido às aulas. Eu fico muito feliz quando, né, eu vejo os comentários que eu consegui ajudar, que vocês gostaram. Eu amo o que eu faço, então para mim isso é muito importante, né? Saber que eu tô conseguindo passar um pouquinho disso para vocês. Quem me conhece sabe que eu falo muito de matemática, volta e meia eu tô falando de matemática, mas é porque eu gosto muito mesmo do conteúdo. E também, quem não foi lá ver o canal do tio Marcos ainda, corra lá, que o tio Marcos tá trazendo a correção do PET de português, né? E as aulas do tio Marcos são excelentes, ele é muito mais animado do que eu, né? Bem mais extrovertido. E vocês vão curtir muito as aulas dele, então compartilhem também os vídeos dele, deem um like para ele, comentem lá que ele vai ficar muito feliz com vocês também. Grande abraço, fiquem bem, se cuidem e até breve!